Porfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese. Leremos o Evangelho, faremos a prece e continuaremos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4. Item 24. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Resposta. A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica, em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. Em um grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. De grau em grau vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, a gente vê aí os diversos mundos, as diversas categorias de mundo, e quanto mais elevado é o mundo, mais elevados são os espíritos. E esses têm conhecimento, um conhecimento muito mais amplo do que nós aqui encarnados. Mestre Jesus, pedimos que espíritos que já conhecem essa evolução, que já têm um conhecimento mais aprofundado da obra que iremos estudar, possa nos inspirar, como Allan Kardec e os patronos desse estudo, o nosso irmão, o professor José Jorge, o Camille Flammarion, bem como o diretor da nossa casa, o Altivo. É em teu nome, Jesus, que evocamos esses irmãos, e que seja então em nome da direção espiritual do SEAP, em nome dos nossos patronos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, que pedimos a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus, nosso Pai, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje em torno da obra A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. E por que eu fiz esse comentário aqui inicialmente? É porque esses espíritos mais avançados, eles já têm ideia dessa gênese, do princípio de tudo. E nós estamos aqui pesquisando, né? Aí, uma outra teoria da formação da Terra é a teoria da condensação, que nós vimos semana passada que ela já não existe mais, é destituída de lógica, né? Mas o Kardec colocou aqui, como que os homens de ciência, né, os astrônomos, vêm pesquisando, chegam a algumas conclusões e logo depois essas conclusões são refutadas por outros cientistas que pegam por base essas pesquisas iniciais. E assim a ciência vem evoluindo, ela vem caminhando, de acordo com o desenvolvimento da inteligência humana, da nossa inteligência. Aí a gente tem uma outra teoria, que é a teoria da condensação. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é que, provavelmente hoje na ciência, como sendo a melhor justificada pelas pesquisas, a que resolve o maior número de dificuldades, e a que se apoia mais que todas as outras no grande princípio da unidade universal. É a que foi descrita no capítulo 6, Astronomia Geral. Olha, ele está colocando aqui, na época era mais aceita. Por isso que Kardec colocou lá na Obras Póstumas, que se a ciência mudasse de opinião, a gente ficasse com a ciência. Tanto que ele colocou aqui e botou em aberto, é uma teoria. E na época era mais aceita. Nós vimos aqui que isso já foi contestado, não é? Deixa
Deixa eu ver aqui na observação. Mas vamos lá. Ah, não, é a teoria da incrustação que foi colocada abaixo. Não é a da condensação, a da incrustação. Olha só. O estudo das teorias, estou pegando a observação que está lá na teoria da projeção, ali atrás. Ó. O estudo das teorias sobre a Terra, que será apreciado ao longo deste capítulo, se inscreve perfeitamente no contexto científico do século em que viveu Allan Kardec. Nos dias de hoje, em função do proeminente avanço experimentado pela ciência, podemos afirmar que já não haveria espaço para esta discussão, principalmente de teorias como a da incrustação, que foi a que foi estudada semana passada. De todo modo, a leitura deste capítulo permitirá ao leitor tomar contato com um pensamento científico ainda difuso que vogava à época do codificador. Então ficou bem claro. Então foi a teoria da incrustação que já caiu por terra. Era uma das teorias. Hoje a gente vai estudar da condensação, e que Kardec falou que era mais aceita na época. Não sei o que dizem hoje os cientistas sobre isso. Como se vê, esta teoria é a de Buffon. A de Buffon era que um cometa, um asteroide se chocou com o Sol. A teoria de Buffon também foi refutada. Como se vê, esta teoria e a de Buffon levam ao mesmo resultado. O estado primitivo da incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência do fogo central e o surgimento da vida orgânica desde que a temperatura se tornou possível, elas diferem, vou ler de novo, como se vê, esta teoria e a de Buffon levam ao mesmo resultado. O estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência do fogo central e o surgimento da vida orgânica desde que a temperatura a tornou possível. Elas diferem, no entanto, pelo modo de formação da Terra, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. São duas rotas diferentes conduzindo ao mesmo fim. Então, é aquela teoria do mingau que vai esfriando da beirada para o centro e de cima para baixo. A geologia estuda a Terra a partir do ponto em que a observação direta é possível. O seu estado anterior, por escapar à experimentação, só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve escolher aquela que está sancionada pela lógica e que se mostre mais de acordo com os fatos observados. Agora que a gente vai estudar a da incrustação. Essa teoria da condensação, ele não falou muita coisa. É a matéria que foi esfriando e se condensando, assim que se deu a formação da Terra. Essa da incrustação que vamos estudar agora é que já não vige mais. A ciência hoje já deu essa teoria como superada. Mencionamos essa teoria apenas a título de lembrança.
visto que ela nada tem de científico, unicamente porque obteve alguma repercussão nestes últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Ela encontra-se resumida na seguinte carta. Quantas pessoas tentando descobrir a formação da Terra, como tudo começou, né? Agora, o próprio Kardec coloca aqui que essa teoria é a opinião de alguns, não tem nada de científico. E, cientificamente, ela já foi destituída de lógica. Mas vamos aqui estudá-la. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Eis aí o que os geólogos contestam pelo estudo dos fósseis e os milhares de indícios incontestáveis da antiguidade, que fazem a origem da Terra recuar milhões de anos. No entanto, as Escrituras dizem a verdade e os geólogos também. E foi um simples camponês quem os colocou de acordo, ensinando que o nosso mundo não é mais do que um planeta incrustativo, muito moderno, porém composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegara à maturidade, ou de acordo com o que existia no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar o nosso globo atual, segundo as regras do progresso que em tudo e por tudo. Apenas 4 desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, pois os globos, plural de globo é globos ou é globos? Globos. Pois os globos também têm o seu livre-arbítrio. Poxa, a Globo não tem livre-arbítrio. E já entenderam que é incrustação, né? Tinham outros satélites em torno da Terra e 4 desses satélites se juntaram à Terra. A Terra foi formada, então, pela junção desses 4 satélites. Só a Lua que não concordou e ficou de fora. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu um raio magnético atrativo em direção aos satélites, que colocou em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles trouxeram para a comunidade. A operação só teve por testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles mundos para reunir as suas entranhas. Após a sondagem, as águas escoaram para os vazios deixados pela ausência da Lua. As atmosferas se confundiram e começou a despertar a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz no seu derredor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com trabalhadores tão poderosos como aqueles que Deus encarregara dessa tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a de civilização mais antiga. O África, a raça negra. O Europa, a raça branca. E o América, a raça vermelha. A Lua talvez tivesse trazido a raça verde ou azul. Assim, certos animais de que só se encontram os despojos nunca teriam vivido na Terra atual, mas sido transportados de outros mundos desfeitos devido à velhice. Os fósseis encontrados em climas sobre os quais nunca poderiam ter existido neste mundo viviam, sem dúvida, em zonas muito diferentes, nos globos onde nasceram. Os despojos que se encontram nos polos aqui na Terra são de animais que viviam no equador dos mundos a que pertenciam. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de deixar intocada a questão da origem que ela pretende resolver. Diz, é certo, como se teria formado a Terra, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram
para constituí-lo. Então o próprio Kardec já está dizendo que essa teoria é um absurdo. Só a gente em ler dá para ver, né? Como é que a Terra vai emitir raio por ela mesma, ela vai pensar, ela vai reunir os outros satélites. Se os fatos tivessem se passado dessa maneira, como se explicaria se os fatos tivessem se passado dessa maneira, como se explicaria a inexistência de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras, apesar de terem sido até o interior do planeta? Cada um desses mundos, o Ásia, a África, a Europa, a América, trazendo os materiais que lhes eram próprios, teriam cada um uma geologia particular, diferente, o que não acontece. Ao contrário, verifica-se inicialmente o núcleo granítico uniforme de uma composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Por outro lado, as camadas geológicas se apresentam com a mesma formação, de constituição idêntica e em toda a parte superpostas, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado a outro dos mares, da Europa, da Ásia, da África, a América e vice-versa. Essas camadas, testemunhas das transformações do globo, confirmam que tais transformações ocorreram em toda a superfície e não apenas em uma parte. Também mostram os períodos de aparecimento, de existência e de desaparecimento das mesmas espécies, vegetais e animais, igualmente nas diferentes regiões do mundo. Mostram a fauna e a flora desses períodos recuados, evoluindo simultaneamente em toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme, mudando as suas características por toda parte, à medida que a temperatura se modifica. Tal situação não combina com a formação da Terra pela junção de muitos mundos diferentes. Se este sistema tivesse sido concebido há apenas um século, teria podido conquistar um lugar provisório nas cosmologias especulativas, puramente imaginárias e fundamentadas, sem um método experimental. Mas atualmente ela não tem nenhuma vitalidade e nem mesmo suporta uma análise, porque é contestada pelos fatos materiais. Sem discutir aqui o livre-arbítrio atribuído aos planetas, nem a questão das suas almas, pergunta-se o que aconteceria com o mar, que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não tivesse se recusado a se reunir aos seus irmãos. O que aconteceria com a Terra atual, se um dia a Lua tivesse o capricho de vir recuperar o lugar que lhe pertencia e dele expulsar o mar? Esta teoria seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças na Terra, as raças humanas, bem como a sua localização. Mas uma vez que essas raças puderam se desenvolver em mundos diferentes, por que não poderiam fazê-lo em regiões diferentes de um mesmo globo? É querer solucionar um problema por meio de um outro problema maior ainda. Efetivamente, fosse qual fosse a rapidez e a habilidade com que se praticasse a operação, essa junção não poderia ser realizada sem abalos violentos. Quanto mais rápida tivesse sido a operação, mais desastrosos seriam os cataclismos. Parece assim impossível que seres simplesmente adormecidos em um sono cataléptico tenham podido resistir a eles, para em seguida despertarem tranquilamente. Se fossem apenas germes, em que consistiriam? Como é que seres já formados teriam sido reduzidos ao estado de germes? Restaria sempre a questão de se saber como esses germes voltaram a se desenvolver. Ainda nesse caso, teríamos a Terra formada por via miraculosa, mas por um outro processo menos poético e menos grandioso que o primeiro, o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão uma explicação da sua formação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da experiência e da observação.
Conclusão. Essa teoria é destituída de lógica desde o seu princípio, desde a sua elaboração. Outra conclusão. A gente não sabe ainda como se formou a Terra. Kardec trouxe algumas teorias para a gente analisar, e foi isso que nós fizemos. Eu li um pouco rápido, porque não tem muito que se prender a isso, não é? Vamos para o capítulo 9, Revoluções do Globo. Vamos lá. Os revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo terrestre, por consequência das suas transformações. Mas a execução do período diluviano, que se caracterizou por uma transformação repentina, todos os demais períodos transcorreram lentamente, sem transições bruscas. Ao longo do tempo que os elementos constitutivos do planeta levaram para se estabilizar, as mudanças devem ter sido gerais. Com a base consolidada, só devem ter se produzido modificações parciais na superfície. Aí é um estudo geológico, aí é a ciência trazendo informações precisas. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões. Assim como nas transformações gerais, duas causas contribuíram para as perturbações locais: o fogo e a água. O fogo, seja pelas erupções vulcânicas, que sepultaram sob espessas camadas de cinzas e lavas os terrenos adjacentes, fazendo desaparecer cidades inteiras com os seus habitantes, seja pelos tremores de terra, seja pelos levantamentos da crosta sólida, impelindo as águas para as regiões mais baixas, seja pelos afundamentos, em maior ou menor extensão, dessa mesma crosta, para onde as águas se precipitaram, deixando outras regiões descobertas. Foi assim que surgiram ilhas no meio dos oceanos, enquanto outras desapareceram, que trechos dos continentes se separaram, formando ilhas, que braços de mar postos a seco ligaram ilhas aos continentes. A água, seja pela invasão ou o recuo do mar em certos litorais, seja pelos desmoronamentos que, interceptando o curso das águas, formaram os lagos, seja pelos transbordamentos e as inundações ou pelos aterros formados nas embocaduras dos rios. Estes aterros, fazendo o mar recuar, criaram novas regiões. Esta é a origem, por exemplo, do delta do Nilo, do rio Nilo, ou Baixo Egito, e do delta do rio Ródano ou Camarga, e de tantos outros. Dilúvio bíblico. Então ele contou aqui, no que nós lemos, as marcas deixadas aí pelos tempos passados, né? A geologia estudando essas formações, essas revoluções que aconteceram no planeta. Agora vamos ver o que diz aqui o dilúvio bíblico. Pelo exame dos terrenos dilacerados, pelo erguimento. Vamos ver o que é o dilúvio bíblico, né? Pelo exame dos terrenos dilacerados, pelo erguimento das montanhas e das camadas que formam
os seus contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual elas se formaram e, por consequência, sua antiguidade relativa. Seria um erro acreditar que essa antiguidade é proporcional à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao elevar-se, pode ter perfurado a separação das camadas superpostas. Provou-se assim, através de pesquisas, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e do Côte d'Or, na França, que não são muito altas, pertencem às mais antigas formações, datam do período de transição e são anteriores à época em que se formaram os depósitos de carvão. Jura, cadeia de montanhas entre a França e a Suíça, formou-se em meados do período secundário, sendo contemporânea dos répteis gigantescos e os Pirineus, mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais são posteriores aos Pirineus, datam da metade do período terciário. Os Alpes orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, pois só se formaram no final desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são posteriores ao período diluviano ou lhe são contemporâneas. Esses levantamentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. O dilúvio bíblico, também designado como o Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido causado pelo erguimento de uma parte das montanhas daquela região, como ocorreu no México. Esta opinião é apoiada pela existência comprovada por pesquisas geológicas de um mar interior que outrora se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal, Oceano Ártico. O Mar de Azov e o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não apresentem qualquer comunicação com nenhum outro mar, bem como o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartária e pelas estepes da Rússia, parecem ser restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, uma parte daquelas águas foram empurradas para o norte, em direção ao Oceano Ártico, e a outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas águas inundaram e devastaram precipitadamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Então, a gente está vendo aqui análises feitas nesse período diluviano, né, que fala da Bíblia, que ele diz ali que existiu. Mas vamos lá. Pelas marcas deixadas pelas águas. Será que aquelas águas lá que inundaram o Rio Grande do Sul vão deixar marcas? Aí daqui lá na frente, vão pesquisar e vão aqui, se foi tudo inundado? Eu não sei, eu estou só aqui elucubrando, porque essas águas aqui, elas ficaram muito tempo, né? Marcaram porque ficou ali retida durante muitos séculos. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área,
sabe-se atualmente com certeza que ele foi apenas local e que não foi causado pelas chuvas, visto que por mais abundantes e contínuas que elas tivessem sido durante 40 dias, os cálculos provam que a quantidade de água caída não bastaria para cobrir toda a terra até acima das mais altas montanhas. Para os homens daquela época, que conheciam apenas uma extensão muito pequena da superfície terrestre e que não faziam qualquer ideia da sua configuração, desde o momento em que a inundação invadiu as regiões conhecidas, para eles foi como se o fato estivesse ocorrido em toda a terra. Se acrescentarmos a essa crença a forma criativa e hiperbólica particular ao estilo oriental, já não ficaremos tão surpreendidos com o exagero da narração bíblica. Então foi um dilúvio parcial. Ele existiu, mas foi parcial. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, uma vez que a sua lembrança se conservou pela tradição de todos os povos daquela região do mundo, ficando consagrada nas suas teogonias. É também posterior ao grande dilúvio universal, que marcou o atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclismo. Gente, eu acho que a gente deve ficar por aqui, né? Porque é muita informação para a gente analisar. E a gente vai entrar na semana que vem as revoluções periódicas. O certo é, a Bíblia diz na Gênesis que o mundo foi criado em 6 dias. Isso não foi, isso não é verdade. E o que nós estamos estudando até agora? A ciência mostrando que isso é impossível de acontecer, porque deixou marcas na terra. O período diluviano, Noé fez uma arca, botou uns animais, aquilo é outra coisa, né? Aquilo é criação da mente humana. E aquele dilúvio foi parcial, pode ter ocorreu naquela região, e como o homem tinha uma visão muito curta do mundo, para ele o mundo todo encheu d'água, né? E não foi água de chuva, como ele está dizendo aqui. Então a gente para por aqui, semana que vem a gente continua essa análise aí. Não é bom parar? É muita coisa a gente lendo, né? É muita coisa. E eu não tenho nem como explicar muito, eu vou entendendo o que vocês também estão entendendo aí. Né? Se tivesse aqui um geólogo, é que seria o ideal, né? Um geólogo falando sobre isso. Um professor de geografia já entende, compreende bem, né? Então vamos lá. Nós estudamos aí, 40 minutos, não é nada, um tempo de aula. O tempo que a gente consegue estar ligado. Então agradecemos aos nossos guias, aos benfeitores que nos inspiraram, o professor José Jorge, o nosso Camille Flammarion. Muito obrigado ao Altivo, muito obrigado a todos vocês que estão aqui a nos sustentar. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida esposa, encerramos então os estudos da manhã de hoje em torno da obra A Gênese. Que assim seja, graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa